Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguns documentos que vocês precisam para poder ficar aqui na Alemanha e trabalhar aqui como veterinário. Bom, se vocês vieram para cá com um visto, então vocês precisam aplicar para uma permissão de residência chamada Aufenthaltserlaubnis, tá? O visto, ele é necessário para você poder dar entrada no país. E para você poder permanecer no país, você precisa de uma Aufenthaltserlaubnis, de uma permissão de residência. Esse documento tem que ter um vínculo, então você tem que ter um propósito. Por que que você precisa ter uma permissão de residência? Nesse caso, então, o nosso propósito é o trabalho. Logo, você tem uma permissão de residência por causa do trabalho, o que significa que assim que você mudar o seu trabalho, mudar de clínica, mudar de posição, você precisa informar o escritório de estrangeiros, o Ausländerbehörde, que você está mudando de trabalho e você precisa, portanto, de uma nova documentação. No começo, eles te dão a Aufenthaltserlaubnis por um ano. E aí pode ser que na segunda vez que você peça, você receba por 2 anos e por aí vai. Até a hora que você vai conseguir uma Aufenthaltserlaubnis que não tem prazo de validade. O escritório responsável por emitir essa permissão de residência é o escritório de estrangeiros, chamado Ausländerbehörde. E lá você paga também uma taxa. Normalmente, a taxa custa aqui para mim 90 euros. Mas essa taxa ela varia de acordo com a cidade onde você está, de acordo com a região onde você está. Bom, aí agora temos duas permissões de trabalho para a gente poder exercer a veterinária. Primeiro, a gente tem uma Berufserlaubnis, que é a permissão para você exercer a sua profissão, a profissão que você estudou. O escritório responsável por essa permissão é o do governo da onde você está, então você tem que pedir para um Regierung. No caso aqui de Stuttgart, da onde eu estou, é o Regierungspräsidium Stuttgart. Então eu sempre peço a minha Berufserlaubnis para eles. Quando eu pedi pela primeira vez a Berufserlaubnis, eu tive que entregar uma série de documentações e com isso também o meu histórico escolar, de modo que eles olharam tudo e falaram: não, tudo bem, então o que você estudou é suficiente para exercer a profissão, então aqui em Baden-Württemberg a gente consegue trabalhar com uma permissão de trabalho, com uma Berufserlaubnis, por no máximo 4 anos. Então significa que no prazo de 4 anos você tem que ter terminado todas as provas e estágios, etc., para conseguir a aprovação. A Berufserlaubnis precisa que você tenha pelo menos nível B2 de alemão. E assim que você pedir uma segunda Berufserlaubnis, ou seja, quando você mudar de emprego, por exemplo, você precisa ter um nível de alemão C1 Medizin. Então você tem que fazer uma prova de alemão médico de nível profissional de C1. A Berufserlaubnis, ela tem uma conexão com o seu contrato de trabalho. Então, caso o seu contrato de trabalho tenha um prazo de validade, você vai receber uma Berufserlaubnis para esse determinado prazo de validade. Caso o seu contrato de trabalho não tenha, você vai receber uma Berufserlaubnis que tem um prazo de validade de 4 anos. Então, ela sempre vai expirar, porque é o prazo que você tem até você conseguir a aprovação. Se nesse prazo de 4 anos você não conseguir a aprovação, então muito provavelmente você não consegue mais trabalhar, você não vai conseguir mais uma Berufserlaubnis. Claro que há exceções, motivos porque você não fez as provas ou porque você não conseguiu, enfim, tudo isso pode ser conversado, mas é importante que a gente saiba que a gente tem 4 anos e deve então fazer todas as provas e tudo o que a aprovação precisa que a gente faça em 4 anos. Como eu já falei, o órgão responsável então pela Berufserlaubnis é o Regierung da onde você está. Para cada Berufserlaubnis, eu pago aqui 125 euros. Eu acho que o preço também pode mudar de acordo com a região onde vocês estão. A segunda permissão de trabalho chama Arbeitserlaubnis. É uma permissão que é concedida pela agência de trabalho, pela Arbeitsagentur, e eles, na verdade, avaliam o seu contrato. Então, você vai mandar o contrato para eles e eles vão ver se o contrato está de acordo, então, com as regras alemãs de trabalho. Se o seu salário está de acordo, se as horas que você vai trabalhar estão de acordo, férias e etc. Há quem fale que eles também avaliam se, por exemplo, por que que você está realizando esse trabalho. Se tem, por exemplo, falta de mão de obra especializada aqui na Alemanha ou não. Eu, por exemplo, nunca tive problema nenhum em pedir a Arbeitserlaubnis. Mesmo que então, como eu já disse no primeiro vídeo, a Alemanha não está precisando oficialmente de veterinários. E novamente, assim que você muda de trabalho, você precisa de uma nova Arbeitserlaubnis, porque você vai receber então um contrato novo que também precisa ser avaliado.
Eu mesma nunca precisei pedir uma Arbeitserlaubnis, porque o escritório de estrangeiros já fez isso automaticamente para mim. Significa que, por exemplo, assim que você consegue um trabalho, você precisa ter então a sua Berufserlaubnis pelo Regierung, e aí você precisa mudar a sua permissão de residência, a sua Aufenthaltserlaubnis, no escritório de estrangeiros. Assim que você pede então para mudar a sua Aufenthaltserlaubnis, porque ela tem uma correlação com o seu trabalho, aí eles vão te falar também, me passa o seu contrato de trabalho e eles vão contatar a Arbeitsagentur para você. Então eles vão mandar o seu contrato de trabalho e a agência de trabalho vai então avaliar tudo. Eu não sei quanto custa essa Arbeitserlaubnis, até porque quando eu pago, que eu vou para o escritório de estrangeiros, eu pago então a Aufenthaltserlaubnis e a Arbeitserlaubnis junta. E isso custa mais ou menos 90 euros na região onde eu moro. Claro que os preços podem ser muito diferentes de região para região, de cidade para cidade, assim como o tempo que leva para os documentos serem entregues. O importante sempre é que você tenha uma data de início no seu contrato de trabalho e você tem que acabar pressionando sim os órgãos, falando assim: olha, eu começo a trabalhar no dia 1º de fevereiro, então por favor, eu preciso desses documentos e etc. Eles sempre me deram um nervoso, uma gastrite antes de eu conseguir os documentos, mas no fim sempre deu certo e foi tudo no prazo correto. Então eu não tive problemas com isso. Por hoje é só. São muitos documentos aqui na Alemanha, mas esses três nós temos sempre que atualizar de acordo com o nosso trabalho. E eles são super importantes para que a gente possa ficar aqui e exercer a medicina veterinária. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!